Pronto, pessoal. Então, a aula de hoje a gente vai iniciar os nossos cálculos, tá? Vamos iniciar os nossos cálculos. Então, a fisicoquímica tem muita continha, tá? Então, vou fazer no passo a passo, vou fazer mostrando pausadamente para que vocês possam entender. Depois daquela teoria toda que a gente viu sobre soluções, tá? Então, o que a gente vai trabalhar agora vai ser com concentrações, né? A gente viu na última aula solubilidade, curva de solubilidade, né? Aquelas curvinhas onde o ponto era saturado, insaturado, supersaturado. E agora a gente vai ver as concentrações. Existem formas de você me dizer quanto de soluto ou quanto de uma solução, de um solvente, tem dentro de uma solução. Vocês não podem esquecer nunca essa definição, certo? Qual é a definição? Bem, simples. A solução vai ser sempre o soluto mais o solvente, certo? Soluto é a substância, é a substância que vai ser em menor quantidade, certo? Então tem menor quantidade. Enquanto que o solvente vai ser sempre a substância que está em maior. Peraí, tá? Deixa eu ver aqui que não tá abrindo isso. Travou de vez aqui. Danou-se. Só um segundinho. Pronto, pronto, pronto. Vamos lá agora. Voltando. Pronto. Agora tá certo. Então, o que foi que eu falei para vocês, né? Só recapitulando. As soluções é a união de soluto mais solvente. Então, foi o que eu disse a vocês. Quem é o soluto? É o que está em menor quantidade. E o solvente que está em maior quantidade. Quando nós formos fazer agora, trabalhar com as continhas, sempre que eu me referir a soluto, massa do soluto, volume do soluto, número de mol do soluto, sempre que eu estiver me referindo a soluto, eu vou ter que colocar o númerozinho 1, certo? Me referindo a soluto. Por exemplo, se é massa do soluto, é massa 1. Se é volume do soluto, é volume 1. Se é número de mol do soluto, é N1. É tudo 1, se for soluto. Se for solvente, vai ser 2. Então, se for massa do solvente, é 2. Se for volume do solvente, é V2. Se for número de mol do solvente, é N2. Tá certo? Aí você pode perguntar, professor, e quando for solução? A solução não tem número, tá? Vamos ver um exemplo? Ó, se eu disser assim, é, massa da solução. Quem é a massa total? Massa da solução. É massa do soluto mais a massa do solvente. Então, massa, se eu quiser dizer assim, ó, massa da solução vai ser igual a massa do soluto mais a massa do solvente. Mas se eu quiser escrever isso de forma mais simples,
para calcular na hora lá, como é que eu vou fazer? Massa do soluto, M, vai ser igual. A massa da solução vai ser massa do soluto, M1, mais massa do solvente vai ser M2. Se eu quiser saber o volume total, era V1 mais V2. Se eu quiser saber o N total, é N1 mais N2. Até agora, alguém quer fazer alguma pergunta? Está com dúvida em alguma coisa? Tá dando para entender, Não, pessoal? Tá dando para entender o que eu estou falando? tá. Tá. Posso apagar? Pode. Posso. Então vamos passar. Então veja só. Quais são, certo? Quais são, eu vou fazer aqui, os tipos de soluções, os tipos de concentrações, né? Quais são os tipos de concentrações que nós vamos estudar? Nós vamos estudar a concentração comum, que eu vou chamar de C, certo? Só apagar isso aqui e escrever direitinho. Concentração comum. Aí nós vamos estudar depois a densidade. Densidade vocês já escutaram falar, né, pessoal? Já escutaram falar em densidade? Sim. Sim. Pronto. Aí vamos falar aqui também sobre título. O título existe ele em massa e ele em volume. A gente representa pela letra T. Nós temos também a molaridade, que é esse Mzinho. Então, são esses quatro os principais. Tem outros? Tem. Você tem o ppm, que é partes por milhão. Você tem a normalidade, você tem a molaridade. Mas o básico que você tem que entender, principalmente, são esses quatro. Então, a gente vai estudar de forma pausada, de forma interativa, essas quatro tipos de concentrações, tá certo? São essas quatro concentrações que nós vamos estudar. O que é cada uma delas, quais as fórmulas que cada uma delas possui e exemplos para a gente resolver, tá bom? Então, vou seguir. Posso apagar? Vai estar gravadinho, você Pode. assiste depois, qualquer coisa, tá certo? Vamos lá. Então, concentração comum, certo? Que é a primeira. Vamos lá. Concentração comum. Então, o que é a concentração comum? Certo? O que é isso? Então, a definição. Deixa eu escrever aqui. Então, concentração comum é o quê? É a relação entre a massa do soluto, que a gente sabe que é a massa 1, né? Eu vou até escrever direitinho aqui. A massa do soluto, que eu vou chamar de massa 1, pela, ou pelo, melhor, pelo volume da solução, que é o V. Ou seja, para que eu saiba, certo, como eu vou calcular a minha concentração comum, o que é que eu vou precisar? Eu vou dividir M1 por V. Essa é a fórmula que eu vou utilizar. Alguma pergunta? Então, é a relação, ou seja, a divisão entre a massa do soluto, que eu vou chamar de M1, e o volume da solução, que é o V. Ou seja, se eu quiser saber, se eu tiver a massa do soluto e o volume da solução, é só dividir um pelo outro que eu tenho a concentração comum. Ok? Então, vamos lá. Sabendo disso, que minha concentração comum é
M1 sobre V, eu vou definir o seguinte. Minha massa, qual é a unidade principal da minha massa? A minha massa, a unidade que eu vou trabalhar vai ser em gramas, certo? Geralmente, eu vou botar aqui só o símbolo que é melhor. Então, eu vou trabalhar, quais são as unidades? Vou trabalhar em grama, eu vou trabalhar em miligrama, eu posso trabalhar em quilograma ou posso trabalhar em tonelada. Vai depender do tipo de questão que eu esteja trabalhando. Geralmente é miligrama ou grama, tá certo? E o volume, qual é a unidade do volume? Vai ser ml, mililitros, ou centímetros cúbicos, ou litro, ou metro cúbico. Então, eu posso trabalhar com qualquer uma dessas unidades de volume. Geralmente, a minha concentração, eu vou trabalhar em quais unidades? Grama por litro, que é o que está dizendo aqui, ó. Eu posso trabalhar em grama por Eu posso trabalhar em grama por ml, ou eu posso trabalhar em miligrama por ml, ou posso trabalhar ainda em grama por centímetro cúbico, tá? Então, são essas unidades que você pode encontrar, pode se deparar aí numa questão de algum livro que você esteja fazendo, ou no vestibular, tá certo? A ideia é essa daí, o princípio é o mesmo. Mas vamos entender como é que a gente aplica, como é que a gente faz as continhas. Tá? A gente precisa entender como é que retira essas continhas, os valores para colocar na continha. Tá? Então vamos pegar esse exemplo. Está dizendo assim, ó, um certo remédio contém 30 gramas de um composto ativo X, dissolvido num determinado volume de solvente, constituindo 150 ml de solução. Tá? Então ele tem 30 gramas dissolvido em 150 ml de solução. Ao analisar o resultado do exame, o médico concluiu que o doente precisava de 3 gramas desse componente por dia, certo? Dividido em 3 doses. Ele precisava de 3 gramas por dia, mas só que ele dividia em 3 doses. Tomava 3 doses ao dia, de 8 em 8 horas. Então, que volume do medicamento, certo? Ele vai ter ingerido após 8 horas para cumprir essa determinação do médico. Então, o que é que você tinha que fazer? Primeira coisa, 30 gramas, que é o que ele está dizendo aqui em cima, ó, 30 gramas, eu vou relacionar com 150 ml, que é o valor total, certo? 30 gramas, eu vou relacionar com o valor total de 150 ml. Mas eu não quero trabalhar com 30 gramas. Eu quero trabalhar com quanto? Ó? Com 3 gramas. Não quero trabalhar com 30. Eu quero trabalhar com 3, que é o que está sendo pedido aqui. Então, se 30 é para 150 e 3 é para V ou para X, eu vou fazer o que aqui? Ó? Meios pelos extremos. Regrinha de 3 simples. O que é que eu faço? Vai ficar V vai ser igual a 3 gramas vezes 150 ml dividido por 30 gramas. Vou fazer o que aqui, ó? Vou dividir, vou simplificar grama por grama, certo? Vai ficar aqui. V vai ser igual 3 vezes 150 dá 450, dividido por 30. 450 dividido por 30, eu cancelo zero com zero, tá? Vai ficar como? Vai ficar o seguinte. 45 dividido por 3 vai dar 15 ml. Aí eu pergunto a vocês, essa é a resposta correta, verdadeiro ou falso? Hein, pessoal? Essa é a resposta correta? Acho que sim, professor. Acho que sim também.
Tá faltando algum detalhezinho. Eu achei 15 ml. Tá faltando só algum detalhezinho. Qual é o detalhe que tá faltando? Eu quero os 15 ml, sim ou não? Ele vai ter que tomar os 15 ml de 8 em 8 horas. Sim. Se vocês observarem, ele diz que ele vai ter que dividir em quantas doses? 3. Exatamente. 15 é o que ele vai tomar durante o dia. Ele vai Então ter a que tomar. alternativa é a C, né? Exatamente, Aparecida. Ele vai ter que tomar 15 doses por dia, mas dividido em 3. Ou seja, 15 dividido por 3 dá 5 ml. Essa é a resposta da alternativa letra C. Conseguiram entender direitinho? Sim. Eu estou falando muito rápido, tá dando para entender o que eu estou falando direito, Tá. tá? Posso ir para a próxima questão? Pode, mas já são 8h30, tá? Falta 3 minutos no meio, Aparecida. Falta 3 minutos. Do meu é 8h31. Bênção de Deus, esse teu relógio está comendo farinha. Pronto, tá certo. Então, vamos, já que você está dizendo isso aí, vamos então parar por aqui. Eu vou parar a gravação para que na próxima aula a gente possa continuar.